Olá, galera do segundo ano, bom dia para vocês, galera do Colégio Máximo Bananeiras, é um prazer revê-los. Mais uma vez, estamos aí em uma aula eletromagnética, né? Aquela aula através de ondas portadoras de aparelhos telecinéticos, né? Que é o caso do celular, que é o caso dos tablets, né? Que é o caso também dos computadores, ou seja, eu particularmente prefiro bem. Eu acho bem melhor a aula mecânica, que é aquela aula onde você tem a parte física com os alunos, não é verdade? Essa parte eletromagnética aqui é apenas algo de momento para a gente, mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar aí com as aulas presenciais, ok, galera? Então, continuando, galera, dando continuidade aí, eu estou preparando ao longo da semana uma aula para a gente resolver as questões, uma forma de resolver as questões. Por enquanto, eu vou continuar no conteúdo para a gente dar uma ênfase maior a esse conteúdo e depois começar a resolver as questões, tá? Então, numa possível próxima aula aí, eu vou providenciar quadro para a gente resolver questões, para ficar um pouco mais dinâmico, certo? Galera, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar aí da eletrostática, ok, galera? Eletrostática. Gente, é simples. A própria palavra já diz eletro e estática. Então, eu tenho duas palavrinhas formando uma nova palavra. Então, aí eu tenho a palavra eletrostática. Eletro, carga elétrica, estática, que significa parado. Então, a eletrostática, gente, é a parte da física que vai estudar as cargas elétricas em repouso, ok? Então, essas cargas elétricas, elas vão interagir entre si de maneira elétrica, certo? Ou seja, por isso que o nome é eletrostática, porque nessas partículas, a maior parte delas, são cargas negativas, ok? Mas a gente também pode trabalhar muito com carga positiva, certo, gente? Então vamos lá. Galera, nessa partezinha de eletrostática é interessante a gente saber algo que vocês aprenderam lá em química, né? Ou seja, nós temos que o átomo é formado por três partículas básicas que vocês devem lembrar, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. A gente não deve esquecer aí. Então nós temos essas partículas, os prótons, elétrons e nêutrons. Então o átomo basicamente é formado por essas três partículas aí, ok? O próton ela é portadora de carga positiva, o elétron é portadora de carga negativa e o nêutron ele não possui carga elétrica, certo? Então o que nós temos? Assim como a massa está para o corpo, a carga elétrica está para o átomo. Em outras palavras, não existe corpo sem massa. Não existe átomo sem cargas elétricas. Você pode ter o mínimo de carga possível, mas o átomo tem que possuir carga elétrica. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que a massa está para o corpo, assim como a carga elétrica está para o átomo. Nós temos o átomo formado por essas partículas, como eu acabei de falar. No átomo, nós temos duas regiões distintas. Nós temos o núcleo, certo? E nós temos a eletrosfera. Então, vocês devem lembrar bem isso aí de química. A gente vai precisar dessas definiçõezinhas de química que vai se complementar a parte física. Então, o que é que nós temos, pessoal? Núcleo, no núcleo lá nós temos a carga positiva, ou seja, nós temos os prótons e os nêutrons. Já na eletrosfera, o próprio nome já diz, é eletrosfera, região onde é possível encontrar elétrons. Então, na eletrosfera, nós vamos encontrar os elétrons, né? Então, como eu acabei de falar, o próprio nome já diz. Nós temos uma diferença entre a massa do próton e a massa do elétron. O próton é quase 2.000 vezes mais pesado que os elétrons. Para ser mais exato, nós temos aí 1.832 vezes mais pesado que os elétrons, ok, gente? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos o seguinte,
todo átomo ele possui uma carga mínima possível. Essa carga mínima possível, nós chamamos ela de carga elementar. Então, todo átomo ele vai possuir uma carga mínima possível, ao qual nós chamaremos de carga elementar, ok? Como a gente faz para descobrir a quantidade de cargas que um objeto tem? Como a gente faz para descobrir quantos elétrons passa por um corpo de uma pessoa? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pega um desfibrilador e vai lá tentar reanimar alguém. Eu acho que você já deve ter observado. O cara diz lá, ó, coloca aí 100 volts. O cara coloca 100 volts, dá descarga elétrica lá no seu corpo e aí não consegue reanimar o paciente. Ele diz 200 volts. Ou seja, a partir do momento que ele vai gerando uma diferença de potencial, vai estabelecendo uma corrente elétrica, e isso gera uma corrente elétrica que passa pelo nosso corpo, certo? Essa diferença de potencial gera uma corrente elétrica que passa pelo nosso corpo. Se está passando corrente elétrica, significa que está passando cargas elétricas para o nosso corpo. Em outras palavras, tem como saber a quantidade de elétrons que vai passar pelo nosso corpo, gente? Tem sim. Basta você saber essa fórmula aqui, ó. Q é igual a mais ou menos N vezes E. Isso aqui é um E, pessoal. E significa carga elementar. Esse valor ele é fixo, vem o valor dele geralmente nas provas, nas questões, ok? Vem o valor dele, porque é um valor que é fixo, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é um valor que é fixo, certo? Já a quantidade de carga vai depender do número de elétrons que passa pelo nosso corpo, tudo bem? Então vai depender do número de elétrons e vice-versa. Esses dois caras aqui, eles não são fixos. O único que é fixo na fórmula é o Ezinho, que é a carga elementar. Se vocês observarem aí, nós temos um sinal de mais e menos. Qual a diferença? Quando um corpo está carregado positivamente, significa que perdeu elétrons. Quando o corpo está carregado negativamente, significa que esse corpo ganhou elétrons, certo? Então o que acontece? Quando você está lá tentando reanimar uma pessoa e você bota o desfibrilador e dá aquele choque ali na pessoa, o que acontece? Nosso corpo é um condutor, certo? É um condutor térmico. Um condutor elétrico e um condutor térmico também. Então o que acontece? Por o nosso corpo ser um condutor elétrico, quando o cara joga o choque lá, gera diferença de potencial no nosso corpo através do desfibrilador, apenas uma pequena parcela daquelas cargas consegue chegar no nosso coração. Aí você diz, ué, então é por isso que o nosso corpo não consegue reanimar de primeira às vezes? Sim, justamente por isso. Porque a maior parte das cargas elas descem para a terra. Elas não conseguem passar pelo coração. Então por isso que o cara vai lá e aumenta a diferença de potencial para gerar uma corrente elétrica de maior carga elétrica e gerar mais cargas elétricas no nosso corpo, de maneira que uma grande parcela de cargas consiga chegar até o coração. E aí você tem um número de elétrons gigantescos tentando passar pelo coração, e aí reanima o nosso coração, e aí a gente consegue voltar, né, à vida, beleza? Então nós temos aí a importância aí das cargas elétricas para o nosso corpo, né? É importantíssimo porque a gente consegue animar através dessas cargas, ok, gente? Gente, nós temos múltiplos e submúltiplos do Coulomb. A carga elétrica ela é dada em Coulomb, em homenagem a William Coulomb. Então, o que acontece? As letrinhas são aquelas que vocês aprenderam no primeiro ano, que é o milli, o micro, o nano e o pico. O milli é 1 milésimo de Coulomb. Então, 1 milésimo é 10 a menos 3 Coulomb. E o micro, certo? Então, nós temos o milicoulomb, que é 10 a menos 3. Nós temos o microcoulomb, que é 10 a menos 6. Nós vamos ter o nanocoulomb, que é 10 a menos 9. E nós vamos ter aí o picocoulomb, que é 10 a menos 12. Ou seja, você tem
variação de 3 em 3 zeros com expoente negativo, ok? Então é bom a gente lembrar disso aí, porque vai dar nas questõezinhas e a gente vai fazer logo, se Deus quiser. Valeu, galerinha. Até daqui a um pouquinho eu retorno já. Então, galerinha, só lembrando mais uma vez os múltiplos e os submúltiplos aí da carga, né, que é dada em Coulomb. Nós temos aí o seguinte, né? Nós temos o milli, que é 10 a menos 3. Nós temos o micro, que é 10 a menos 6. Nós temos o nano, que é 10 a menos 9. E temos o pico, que é 10 a menos 12. Galera, lembrando que a carga elementar, ao qual nós observamos que a fórmula é o Qzinho igual a N vezes E, certo? Essa carga, o número de elétrons que passa pelo nosso corpo, ele possui um valor inteiro. Por ele possuir um valor inteiro, nós dizemos que a carga que vai atravessar o nosso corpo é uma carga quantizada, certo? Então nós não podemos ter 2,5 elétrons. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos aí valores de elétrons inteiros, certo? Por isso que nós usamos o termo aí, quantização da carga, ok? Então nós temos carga quantizada. Não pode possuir um valor quebrado, certo, gente? Pessoal, lembrando também do princípio da igualdade das cargas, ó. Na verdade, da conservação das cargas. Então nós temos o seguinte, ó. Se você tem dois corpos aqui, ó, você tem um corpo A que está com carga A, tem um corpo B que está com carga B, certo? Digamos que um está carregado, digamos, por exemplo, que o corpo A está carregado e o corpo B ele está neutro, ou seja, um está com carga zerada, que é o corpo neutro. Zerada que eu digo é carga em excesso, porque quando um corpo está neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de carga negativa. Então, quando um corpo está neutro, não significa dizer que ele não possui carga elétrica, não. Ele possui sim. Agora, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Já tem um corpo A aqui que está carregado. Quando eu tocar esse corpo A no corpo B, o que vai acontecer? Eles vão trocar cargas elétricas, ou seja, como o B está neutro, então o A ele vai doar ou vai ganhar cargas do corpo neutro, dependendo de como esteja carregado o corpo A, seja positivo ou negativo, certo? De maneira que no final do processo, se a gente somar as cargas antes, vai ser igual à soma das cargas depois, beleza? Se eu tenho tipo aqui tem 16 mais 0, certo? 16 mais 0 dá 16. Quando eu somar aqui, vai ficar 8 mais 8, que também dá 16. Ou seja, é claro, se os corpos tiverem o mesmo raio atômico, certo? Tiverem o mesmo raio, e aí nós vamos ter proporcional às cargas, né? Então, o importante é que a gente entenda que o princípio da igualdade das cargas, ou seja, a conservação da carga, significa se nós isolarmos o que acontece antes, acontece após você tocar um no outro. Então, a quantidade de cargas que eu tinha antes é igual à quantidade de cargas que eu tenho após. Beleza? Tudo bem até aí, gente? Depois, galera, a gente vai entrar na parte aí de condutores, semicondutores e isolantes. Esses três carinhas aqui, eles são fundamentais, certo? Eles são fundamentais para a gente entender como funciona as cargas elétricas. É de fundamental importância a gente entender como funcionam essas cargas elétricas, certo? Em certos corpos. Por exemplo, o que é um condutor? Um condutor elétrico é, na verdade, nada mais nada menos que um corpo que permite a movimentação dos elétrons livres. Então, esse condutor, você tem elétrons nele, e esses elétrons, eles estão livres para se movimentar. Ou seja, se você tem um metal e você quer eletrizar aquele metal, se você for tentar eletrizar, você não vai conseguir, porque as cargas, como elas se movimentam,
elas vão passar para o seu corpo e vão descer para a Terra, porque os condutores possuem elétrons livres. Já os isolantes, o próprio nome já diz, isolado. A carga está paradinha ali, está quietinha no popular. Então ela está parada, então a carga não sai do lugar. Ela está fixa ali numa região. Então por isso que ela está isolada. Já no condutor, a palavra conduzir significa movimentar. Então, como os elétrons estão livres para se movimentar, então o que ocorre aí? O excesso de carga pode passar para o nosso corpo e descer para a Terra se a gente tentar eletrizar ele, ok? Os semicondutores, eles são intermediários aos condutores e aos isolantes, certo? Se ele tem baixa resistência, ele se torna um bom condutor. Se ele tem alta resistência, ele se torna um isolante. Porque quanto maior a resistência, certo? Menor é a possibilidade da carga elétrica passar pelo corpo, ok? Então, isso acontece devido à condutividade elétrica. Então, condutividade elétrica baixa, ele se torna um condutor. Condutividade elétrica alta, ele terá característica de isolante, certo? Então, a condutividade elétrica está ligada aí à resistência elétrica, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, certo, galera? Então, esses três termos são fundamentais. A gente fala mais de condutores e isolantes. Os semicondutores também, eles são utilizados muito na indústria, certo? São utilizados muito na indústria, principalmente nos aparelhos eletroeletrônicos, ok? Mas a nossa discussão vai ficar muito em cima de condutores e isolantes, porque vamos falar sobre descargas elétricas e aí vamos fazer essa discussão, ok? Por exemplo, o ar é um isolante, mas dependendo de como geramos uma diferença de potencial, ele pode se tornar um condutor. É por isso que observamos uma descarga elétrica da nuvem para a Terra, beleza? É isso aí. Então, galera, condutores, semicondutores e isolantes, ok? Nós agora vamos falar dos processos de eletrização, certo? Os processos de eletrização. Na verdade, um corpo, ele pode se eletrizar de três maneiras, ou seja, ele pode se polarizar de três maneiras. Ele pode se eletrizar através do atrito, que é você pegar uma coisa e esfregar sobre outra. Quando você esfrega uma coisa sobre outra, você está gerando um atrito. Então, atritar é esfregar uma coisa sobre outra. Então, nós temos três maneiras para provocar aí a eletrização. A primeira é por atrito, a segunda é tocando, ou seja, contato. E a terceira é aproximando, que nós chamamos de indução, certo? As cargas, elas são induzidas a fazer algo, ok? Então, por exemplo, vamos lá para a primeira eletrização. Eletrização por atrito. O que ocorre na eletrização por atrito? É simples. Na eletrização por atrito, nós temos que um corpo vai ganhar e outro vai perder elétrons. Isso é definido da maneira de como está ocorrendo a distribuição de cargas, certo? Ou seja, nós temos uma tabelinha chamada de tribo elétrica. Essa tribo elétrica é quem vai dizer. Você não é obrigado a saber a tabela tribo elétrica, não. Geralmente, quando se dá uma questão envolvendo a tribo elétrica, a questão traz a tabela. Então, você não é obrigado a saber quem tem mais característica de perder ou quem tem mais característica de ganhar. Por exemplo, nós temos aqui, se vocês observarem aí, temos a lã, temos um material de lã e temos um bastão de vidro. Você observa que antes os dois estavam neutros. Se eles estavam neutros, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de carga negativa. Mas quando eu esfreguei o bastão de vidro com a lã, eu percebi que o vidro perdeu elétrons, então o vidro ficou positivo,
e o material de lã ganhou elétrons. Ou seja, os materiais de lã, eles têm características de ganhar elétrons. Já os materiais de vidro, eles têm características de perder elétrons. Então, só lembrando, isso aí está na tabela da triboelétrica. Você, como eu disse, você não é obrigado a saber, porque quando ele dá essa relação, vem na questão a relação entre eles, certo, galera? Gente, nossa aula acaba por aqui. Na próxima a gente continua aí com a eletrização por contato, eletrização por indução e a força elétrica. Valeu, foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Tchau, tchau, gente.